Irmãos, em Salmo 139, verso 14, a Bíblia, ela diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. Maravilhosas são as tuas obras. Segura isso aí. E a minha alma o sabe muito bem. Olha só, dentre essas obras maravilhosas que Deus criou, está quem? O nosso corpo. Esse corpo aqui, né? O nosso corpo foi feito, foi formado por Deus, irmãos, com propósito, sabedoria e pode ter certeza, foi feito com muito, muito amor, né? Esse corpo foi feito para glorificar Jesus, para adorar Jesus. E tem muita gente que não valoriza esse corpo, não valoriza o seu corpo, né? Tem utilizado esse corpo para o pecado, tem sido ferramenta para o pecado. Por quê? Porque está escravizado no pecado, né? Então, vê bem, pessoas precisam entender que existem também casos em que as pessoas idolatram seu próprio corpo, enquanto que o corpo foi feito para quê? Para adorar a Deus, né? Que tem sido o autor, né? Aquela pessoa que fez este corpo, né? Para que nós venhamos a ter essa comunhão com o Senhor Jesus. Então, quando a gente para, a gente observa o seguinte, quando você vai analisar a formação, né, do corpo humano, o seu funcionamento. Irmãos, eu estava lendo aqui, né? Aqui fala o seguinte, segundo estimativas, o nosso corpo foi formado cerca de 37, segura, 37 trilhões de células. Irmãos, trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Eita glória! Quem fez esse corpo foi Jesus, irmão, foi Jesus, né? Então, é interessante a gente estudar um pouquinho sobre esse corpo. Também é um outro assunto, como a gente falou em um vídeo atrás, que é abrangente, é muita coisa, né? Existem coisas que você percebe, né? O quanto ele é importante. Quando a gente vai falar do corpo humano, né? Você vê a função da nossa mão, o que a gente faz com a nossa mão, o que a nossa mão é capaz de fazer, as agilidades, as habilidades, né? Que, nossa, imagina você sem a sua mão, misericórdia. Aí você vai refletir no seu pé, né? Que te sustenta, que põe esse corpo todo em pé. Esse pé que anda, esse pé que corre, né? Então, ó, peraí, existe pé que corre rapidinho pro pecado, viu, irmão? Pecado, né? Não é precisa de Deus, é pro pecado. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. E essa musiquinha, né? Esse corinho, ele fala uma grande verdade. Cuidado, olhinho, por onde tu olha, né? Cuidado, ouvido, que tu tá ouvindo, e por aí vai. Então, você vê o funcionamento, né, de cada membro do nosso corpo. A gente não consegue se imaginar sem uma parte do corpo. Então, tudo isso nós devemos a quem? A Deus, né? Que nos criou. E detalhe, né? Esse corpo que a gente cuida, a gente dá banho, a gente zela, a gente gosta que seja perfumado, né? Foi formado da onde? Do pó da terra. Do pó da terra. E quando nós morremos, é para lá que o corpo vai, né? Ele não foi criado de um cristal, de um ouro, não. Foi do pó da terra, irmãos. Então é um assunto maravilhoso, gostoso, né? Que não é em 2 minutos, em 3 minutos que você vai conseguir fechar um assunto desse, porque é um assunto tão grande que vai puxar para a ciência, né? Estudar um pouquinho da psicologia, a teologia,
né? Então, amado, que nós possamos compreender que o nosso corpo é como uma obra divina, né? Então, nós devemos honrá-lo em santificação, equilíbrio e serviço, tanto individualmente quanto em comunhão com outros irmãos, né? E principalmente quando ele está glorificando a Deus, né? O nosso corpo glorifica a Deus, né? Não é só a boca, é o corpo inteiro, né? É você tendo o cuidado, né, com o corpo, não usando vestes que não tenha pudor, né? Você pode ao mesmo tempo desvalorizar aquilo que Deus deu, né? Então, queridos irmãos, é um assunto muito bacana quando você para e você estuda sobre o corpo humano, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.